O problema é que todo mundo se vestiu de alienígena, até eu estava de bajorano, tinha andoriano, tinha klingons, tinha um rapaz que estava vestido de Ferengi, parecia o Quark, na verdade. Tinha uma escrava de Orion, que chamou muita atenção do pessoal, que era filha do nosso costureiro. E tinha muita gente colaborando e participando dessa convenção. E nós marcamos, inclusive, uma coletiva com a imprensa lá num hotel ali, aqui do centro, e ficamos na expectativa, aguardando a presença deles. Tinha um vídeo especial para ser exibido para a imprensa, aquela coisa toda. Só que quando chegou no momento do vamos ver, né, ficamos aguardando, e a imprensa não apareceu. Acredite se quiser, nós devemos ter notificado para cerca de 30... entre jornal, televisão e rádio, não foi absolutamente ninguém. Ninguém da imprensa apareceu, nenhum jornalista se interessou. E nós ali com aquele monte de gente vestido de alienígena, isso um dia antes do evento. Aí nós tivemos a seguinte ideia: vamos nos reunir e vamos lá para 15, vamos andar no shopping, enfim, vamos aproveitar que a gente fez esse visual todo. E foi o que a gente fez. E foi o Aldo e a Cristina junto com a gente, né, se divertindo. Tava todo mundo de uniforme ou vestido de alienígena. E nós passeamos na 15 com o pessoal, sempre para lá e para cá. Tinha pouca gente na cidade, mas, enfim, foi um sábado, se não me falha a memória, porque a gente ia fazer o evento no domingo. E nós fizemos esse passeio pela 15, fomos até o Shopping Cristal. Aí lá no Shopping Cristal nós fomos expulsos, porque eles não gostavam de pessoal de uniforme, de alienígena e tal. Eles achavam que aquilo lá podia espantar os clientes. E daí nós saímos dali e fomos lá para Cidade. Não é Cidade, nem existia Shopping Cidade naquela época. Era o Shopping Curitiba. Nós fomos para o Shopping Curitiba e lá no Shopping Curitiba realmente a gente fez bastante sucesso. Tanto que pessoas que passeavam pelo shopping e viam a gente de uniforme, eles procuravam e pediam que a gente autografasse para eles. Aí eu falei, mas a gente não é ator. Aí eles, não, mas mesmo não sendo ator, a gente quer que vocês autografem, porque o mais próximo que a gente vai chegar de alguém da série de Jornada das Estrelas são vocês. Aí a gente acabou dando autógrafo, né? Eu e mais um monte de gente lá demos autógrafo pro pessoal que estava ali pedindo, né? E aconteceram coisas curiosas. A gente foi num parque que tinha lá dentro do shopping. Naquela época tinha um parque eletrônico e tinha uma espécie de uma nave auxiliar. Isso eu achei interessante. Parecia uma nave do filme mesmo. Era uma daquelas naves menores, né, que entra cerca de 8 pessoas, uma coisa assim. E estava tendo uma nave dessa lá, que era muito similar à Jornada das Estrelas. E o proprietário se empolgou tanto com o fato da gente estar lá de uniforme, que ele falou: quem tiver de uniforme, ou de alienígena no caso, não vai pagar o ingresso para passear naquela nave que estava lá, que na verdade era um simulador de voo, né? Aí tem um monte de efeitos, tem coisas tipo montanha-russa e viagem no espaço e por aí vai. Aquelas coisas de parque americano. E daí nós todos, em 2 sessões, nós fizemos ali o passeio e tiramos várias fotos. Até vocês podem ver isso também no CD-ROM. E depois nós voltamos para o hotel e no dia seguinte fizemos a convenção, que acabou sendo um sucesso, né? Independente do apoio ou não da imprensa, as pessoas foram, colaboraram, participaram, assistiram e gostaram, que é mais importante, né? De lá para cá nós fomos diminuindo nossas atividades, até pelo trabalho que isso dava, né? Era um trabalho herculoide, difícil, porque o fã-clube não tem verba, a gente não tem dinheiro, não tem fins lucrativos também, então a gente não tinha de onde tirar dinheiro. Você dependia muito de patrocinador que vinha de São Paulo, etc. e tal. E como eu falei, nós não tínhamos essa facilidade do Orkut, da internet, como existe hoje. E, enfim, acabamos diminuindo as nossas atividades, as reuniões continuaram correndo na minha casa. Nós sempre fazemos o churrasco, o trekker, que é uma vez por ano a gente se encontra para comer uma carninha e rever o pessoal, né? Matar saudade, enfim. E uma das últimas coisas que nós fizemos, eu me lembro, foi uma caneca que nós fizemos da Federação dos Países Unidos, e nessa caneca a gente colocou até uma frase que audaciosamente indo onde ninguém jamais esteve, porque a gente considerou isso como uma verdade para o nosso grupo de pessoas, né, um grupo de amigos. E depois de lá para cá, as coisas foram indo mais, o pessoal, cada um foi para o seu lado, cada um foi curtir a sua vida, seus afazeres, suas profissões, enfim. E de repente eu pensei, poxa, porque nós já estamos fazendo 15 anos. Aí eu pensei que, poxa, 15 anos vale a pena a gente fazer alguma coisa especial. Então a minha ideia era pegar todo esse material
que a gente já tinha feito. Ah, sim, o documentário que a gente fez, né? Eu estava me esquecendo de falar. O documentário foi muito interessante, porque a ideia inicial do clube era fazer um filme, um episódio de Jornada das Estrelas aqui em Vila Velha, no Paraná. Nós usaríamos a roupa de Star Trek da série clássica. A ideia era fazer... O ambiente é muito parecido com os filmes da época, da década de 60. Então nós tínhamos a ideia de fazer uma história lá. E os alienígenas seriam pessoas vestidas com roupa de romanos, né, que a gente ia conseguir com o pessoal que faz aquelas peças de Cristo na época da Páscoa aqui. E já estava tudo acertado para fazer isso, só que os ensaios, o roteiro ficou pronto, inclusive o roteiro vocês têm acesso agora, está no CD-ROM também. Enfim, todo o material estava pronto. Já chegamos a fazer alguns ensaios, inclusive lá em casa, só que o pessoal começou a sumir, a não ter tempo, enfim, a gente acabou mudando os planos e fizemos um documentário. Esse documentário que vocês têm acesso agora em DVD. O documentário ficou com cerca de 1h30, mais ou menos, aí tem mais 20 minutos de making off, que é uma espécie de um trash que a gente fez, Trash nas Estrelas, né? E no outro DVD, isso no primeiro DVD, no segundo DVD vocês vão encontrar todas as matérias do jornal, todas as entrevistas que a gente deu na época que nós fizemos exposições lá na Gibiteca, no Santa Mônica Clube de Campo, enfim, em todas as exposições que nós participamos, entrevistas que a gente deu para a imprensa, as comemorações, estreias de cinema, tudo isso a gente juntou e colocou no segundo DVD. Esse segundo DVD, então, ele é uma coletânea inédita que vocês vão poder ter oportunidade de ver. E o terceiro, que não é um DVD, é um CD-ROM. No CD-ROM eu coloquei todos os jornais, todas as matérias, as entrevistas, os nossos boletins, aquele Zona Neutra, não sei se vocês lembram dele. Nós colocamos notícias inéditas lá naquele jornalzinho. Então eu escaneei todo esse material e está tudo disponível no CD-ROM. Eu acho que vale a pena vocês gastarem um tempo quando vocês estiverem de folga para assistir tudo isso, para curtir, tem textos também, tem uma pastinha que eu fiz lá só com textos de ficção científica, e muitos são de Star Trek, alguns escritos por mim, outros pelo Vidal, outros por alguns amigos que juntaram, conseguiram pela internet, coisas que eu tenho certeza que vocês vão gostar, material de qualidade, como vocês podem ver. A gente caprichou no estojo, na capa. Vocês viram que eu tentei ser o mais democrático possível, eu mandei para todo mundo, ficava perguntando como é que vocês queriam, como é que vocês não queriam. Enfim, eu tentei fazer o melhor possível. Não só eu, né, o Fábio também ajudou bastante a gente, o Fábio Baranowski, ele tratou as fotografias, sugeriu ideias. O Marco Bunesi foi o cara que me ajudou mais, montou esses menus que vocês estão vendo. Tem um rapaz que vocês não conhecem que se chama Mário, o Mário e a Margarete, que é um casal aqui da produtora onde eu estou gravando isso agora. Né? Eles também estão me ajudando com essa parte aqui, que eu agradeço muito. E também foi onde eu passei todos os VHS que a gente tinha para DVD. Né? Esse material que vocês estão vendo agora é graças aos dois que estão aqui agradecendo aqui nos fundos. No CD-ROM eu também coloquei uma galeria de fotografias. Aí vocês vão ver que tem duas pastas. Tem as fotos gerais, assim, e tem fotos especiais, que a gente chama de foto histórica. E lá vocês vão ver, inclusive, fotos do Túlio, né, do Túlio, que foi o fundador do clube. A gente fez a primeira matéria na Folha de Londrina, falando da criação da federação, e lá tem uma fotografia, eu e ele, ainda sem uniforme, não tinha nem camiseta de Star Trek, né, nem fazia manobra Picard ainda. Mas estamos lá, né, inaugurando o clube, e vocês vão poder ver toda a história, enfim, acho que a gente não vai ficar no esquecimento. Tá? A ideia era juntar tudo isso e dar isso de presente para vocês, porque a gente não está cobrando a mão de obra e nem o material que a gente só está cobrando realmente o preço da mídia, do material que a gente gastou, enfim, a parte física da coisa, porque o resto é um presente que eu estou deixando, uma lembrança, e um obrigado a todos vocês por terem trabalhado comigo todos esses anos. A gente está fazendo 15 anos agora e eu só tenho a agradecer. E se não fosse vocês, se não fosse os trackers aqui de Curitiba interessados em participar, que batalharam, que participaram com a gente desde o começo, seja do Sol Sector, da dissidência, seja do pessoal que ficou depois, seja o pessoal que só participou no começo e foi embora, eu só tendo a agradecer a todos vocês. E se não fosse vocês, a Federação dos Países Unidos não seria o que foi, que a gente, na verdade, sempre almejou o sonho de Gene Roddenberry, que era uma sociedade mais justa, mais perfeita, utópica até a certo ponto, porque infelizmente a nossa sociedade não está indo para esse lado. Está indo mais para o Blade Runner, né, como eu falei no texto. Mas eu acredito que nós vamos chegar ainda lá. Eu acho que um sonho que vale a pena ter.
Vida longa e próspera para todos. Obrigado.